Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Eu gostaria que você escolhesse uma pessoa e lesse para ela ouvir. Pode escolher mais uma, porque é um versículo tão pequenininho, uma mensagem muito poderosa. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo está falando para uma igreja extraordinária em termos de riqueza espiritual, quanto à manifestação do Espírito de Deus com os dons. A igreja de Corinto, uma igreja que ali estavam manifestos os dons espirituais com profusão. Ali havia línguas, interpretação de línguas, profecia, palavra de conhecimento, curas, sinais, prodígios, dons carismáticos, aqueles que chamam a atenção, que estavam ali operantes e operando para testemunhar do poder de Deus e a palavra de Deus, do Evangelho Santo do Senhor Jesus. Mas a igreja de Corinto, ainda que tendo se tornado uma igreja com tanta profusão dos dons espirituais, se tornou uma igreja carnal. Se tornou uma igreja em que a carnalidade começou a se manifestar também de forma terrível. Uma igreja que vivera um tempo extraordinário com o Espírito Santo, agora estava vivendo um tempo em que a manifestação do Espírito Santo, pela comunhão dos crentes com o Espírito Santo, estava sendo substituída por atitudes carnais. O momento da comunhão, da ceia do Senhor, deixou de ser um momento de comunhão para ser um momento de confusão. A ceia naquele tempo não era como nós o fazemos hoje, tomando um cálice pequenininho e comendo um pedacinho de pão como lembrança e memorial. Era uma ceia, uma refeição que a igreja reunida participava. Era mal comparando, muito mal comparando com o que acontece após a nossa celebração de culto aqui. Nós vamos lá fora, e lá fora nós temos um momento da comunhão, quando todos participamos de um lanche gostoso que a igreja oferece a todos que aqui vêm celebrar nos cultos de domingo à noite. Era uma refeição que deveria ser praticada com reverência, porque deveria lembrar o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, entregue naquela cruz, vertido naquela cruz, para a salvação de todo aquele que nele creu e o recebeu como Salvador e Senhor. Mas deixou de ser um momento de comunhão para se tornar um momento de confusão, porque as pessoas agora iam para participar da ceia, e uns pegavam esfomeados e pegavam mais do que deveriam, sem se importar se ia sobrar para o outro que viria depois dele. E assim uns comiam muito, enquanto outros ficavam sem poder participar. Virou bagunça. Por quê? Porque o amor, a reverência, o temor foi dando lugar à carnalidade. Aquela igreja começou a ter, no meio da sua comunhão com o corpo de Cristo, fofoca, maledicência. Começou a surgir grupinhos do pastor Jadson, e grupinhos do Anderson Zago, e o grupinho do pastor César, e um disputava com o outro.
E começou o ministério de comunhão, que preparava o lanche e que é dividido em grupos. Cada domingo é uma turma disputando com a outra para ver qual que fazia melhor do que a outra, por vaidade. Começou a ter dentro do ambiente da realidade de comunhão da igreja a confusão, porque a carnalidade foi se acercando da realidade de vida daqueles crentes que foram devagarinho se contaminando com coisas do mundo, e já se encontrava até no meio da igreja um irmão tendo relações sexuais com a esposa de outro irmão. Absurdo. E tudo isso denunciado pelo apóstolo Paulo na primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, chamando a atenção da igreja. Como é que vocês chegaram a esse ponto? Vocês estão assim agora, e o evangelho de Jesus está sendo maculado pelo mau testemunho de vocês. E aí ele chega a esse texto que acabamos de ler, no capítulo 15, versículo 33, quando ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Apóstolo Paulo está dizendo: não se deixe enganar. O fato de vocês ficarem se relacionando com pessoas que não têm testemunho cristão autêntico, que até vão à igreja, até frequentam a igreja, participam tanto, de forma tão frequente, que eles não são membros da igreja, eles não foram batizados, eles não são convertidos, mas vocês se acostumaram tanto a tê-los no meio de vocês, que vocês já nem sabem mais que ele não faz parte da comunhão. Não tem compromisso, não demonstra compromisso, e vocês já têm permitido certas coisas e certos acessos que não deveriam, e muitos de vocês não sabem nem identificar mais quem é membro da igreja, quem não é, quem fez aliança com Cristo e com a igreja, quem não fez. E dão testemunho péssimo. As pessoas começam a vê-los como crentes, membros da igreja, mas não são, porque dizem: eu também sou filho de Deus. Ah, é? Você é de qual igreja? Não, eu sou da igreja de Corinto, coisa nenhuma, frequentador. Mas muitos eram também membros, aqueles que acostumaram-se a se relacionar com as pessoas do mundo, da realidade de vida que eles deixaram no passado, quando se tornaram novas criaturas por receber Jesus como Salvador e Senhor. Apóstolo Paulo está dizendo: não se deixe enganar, as más conversações corrompem. Amado, eu não sei se você já teve essa experiência, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para cá, que instrumento bonito. Eu acho esse instrumento muito bonito, eu não sei quantos concordam comigo. Eu acho lindo, uma madeira de marfim linda, com um verniz lindo, um couro. Esse couro deve ser de ovelha, lindo. Mas aqui ele tem um aro que é de metal, e o metal exposto ao ambiente, ele está aqui. Se ninguém tirar, ele não sai daqui. Ele não pode sair daqui. Ele não tem vida própria. Ele não tem vida. Então esse instrumento, embora tenha o que nós chamamos de pés, na verdade são pedestais, não pode sair daqui andando. Não, eu não quero ficar aqui não, eu vou para um lugar debaixo aí, pega um saco aí, me veste, porque eu não quero ficar exposto ao meio ambiente, porque o meio ambiente tem oxigênio, ele provoca degradação, corrupção, corrosão. Aqui tem água em suspensão, como vapor, e isto vai provocando, vai tocando, e esse metal que está exposto ao meio ambiente vai sofrendo a influência desses elementos químicos que estão na natureza, e vai provocando aquilo que nós chamamos de ferrugem.
Eu quero perguntar: quem é que gosta de uma coisa? Você compra lindo, bonito desse jeito, daqui a pouco está tudo preto, caracachento, esquisito, perdendo o brilho, e você vai ver, está enferrujado, perde o valor, porque foi corrompido. O apóstolo Paulo está dizendo: não se deixe enganar. Aquela experiência que você tem vivido, de estar muito próximo, em comunhão com aqueles que não têm nada a produzir de bom, aqueles que não têm nada a influenciar de bom, pela palavra de Deus, com um estilo de vida que honra a Deus, vai contaminar você, vai corromper você, vai corromper os teus bons costumes que você recebeu, adquiriu, quer seja pela tua formação familiar de papai e mamãe, mas sobretudo daquela que você recebeu pela palavra de Deus. Quantos crentes, tal como lá na igreja de Corinto, viveram um tempo, uma realidade de vida cristã que era um exemplo, passados anos, por se permitirem estar envolvidos com relacionamentos, com influências às quais se abriram, foram sendo corrompidos nos seus bons costumes, foram sendo corrompidos na sua visão, foram tendo a sua visão corrompida, foram tendo a sua crença corrompida, foram tendo corrupção sendo desenvolvida na sua vida. Por causa de quê? Má influência. Paulo diz: as más conversações. Sabe o que significa isso? A quem é que você anda dando ouvidos? A quem você tem exposto o seu coração para ser cheio de más conversações? Irmãos, eu fico imaginando o apóstolo Paulo nos nossos dias. Tem gente que acha que pastor Cláudio Barroso é meio carne de pescoço. Eu queria que vocês enfrentassem o apóstolo Paulo. Vai ler a carta de 1 Coríntios. O apóstolo, ele arrebenta com a boca do balão. Aliás, o balão fica sem boca. Porque ele chega a dizer o seguinte, e ele fala com a autoridade de apóstolo de Jesus Cristo: olha aqui, é um absurdo que no meio de vocês haja até aquele que está indo para a cama com a mulher do seu pai, ou seja, é madrasta dele, e o pai dele não sabe, e ele está indo para a cama com a madrasta. E vocês sabem disso, vocês não estão tomando providência, deixando essa desgraça, essa enfermidade, essa corrupção estar no meio da igreja. Paulo diz: vocês devem observar aqueles que provocam escândalo dentro da igreja e impedir que isso aconteça, que essas pessoas que são rebeldes, que são promíscuas, que se deixam corromper, que são facciosas, que ficam criando grupinho, que ficam lá na coisa da fofoca, da maledicência, fazendo comentários, essas pessoas devem ser excluídas do meio de vocês. Elas devem ser expulsas da igreja. Por que expulsas? Porque elas fizeram uma aliança com Deus de se tornarem membros do corpo de Cristo, para dar testemunho para que a sociedade corrompida, de onde eles vieram e disseram ter abandonado e largado, porque era uma vida perdida para aqueles que vão para o inferno, porque vivem pelos princípios e valores do mundo e do diabo, agora eles estão trazendo isso e fazendo isso se tornar comum dentro da igreja. Não é lugar deles mais, a igreja não é. Tem um ditado que diz que uma maçã podre faz o quê? Estraga tudo que tiver na cesta, corrompe, apodrece todas as demais. Pega, irmão, eu não sei quanto a você, eu tive uma experiência, rapaz, foi minha primeira experiência de casado. Uma das coisas boas quando a gente casa, uma das experiências mais gostosas, é quando você vai ao supermercado pela primeira vez com a sua esposa. Irmão, é uma sensação de eu tenho a força, se você tem o dinheiro para pagar depois quando chega no caixa. É uma experiência gostosa, foi muito boa. E nós fomos lá na parte dos cereais e compramos arroz, compramos feijão. E aí nós fomos para o hortifruti granjeiro e compramos frutas, e compramos verduras, e compramos legumes, e compramos batata inglesa.
que beleza. Chegamos em casa, que alegria, ajudando a esposa a tirar tudo das bolsas, dobrando cada bolsinha e colocando nos puxa-saco. Todo mundo tem um puxa-saco em casa, né? Puxa-saco é aquela bolsa que você coloca o saco que vem do supermercado, dobradinho ali, e quando você quiser ter uma boca embaixo, você vai, puxa o saco para você usar. Entendeu o que é puxa-saco? Puxa-saco. Que coisa boa! Que alegria, coisa. E ela toda animada e vai fazer o primeiro jantar com as compras que vocês fizeram. Que experiência. Quem já passou por isso pode dizer, pastor, é verdade, é bom mesmo. O problema é que a gente não quer mais depois fazer, né? Começa, vou deixar esse outro assunto, essa outra pregação. Mas foi passando o dia e era gostoso chegar na cozinha e olhava lá para a cesta de legumes e olhava aquelas batatas lindas, lavadas, brilhosas, apetitosas. E era verão. Eu casei em fevereiro, calorão, né? Era finalzinho de fevereiro, quente ainda. Então lá em casa a gente ligava o ar-condicionado do quarto da Natália, fechava as portas da área, da janela da cozinha e também a porta de sanfonada que dava para a cozinha, a porta do banheiro social, e deixávamos a nossa porta aberta, a porta de Natália aberta, o ar-condicionado do quarto da Natália aberto. Era um apartamento pequeno e refrescava todo o ambiente e nós podíamos dormir gostoso. No dia seguinte, quando levantamos e fomos à cozinha, um cheiro de podre desgraçado. Falei, meu Deus do céu, se fosse caso eu ia dizer que um rato entrou e morreu aqui. O que vem esse cheiro? E procura o cheiro, e procura o cheiro, e procura o cheiro. Quem disse que acha o cheiro? Não acha o cheiro. E aquela coisa, e olha para lá e olha para cá, e olhava para a cesta de verdura e legumes, e é tudo bonito. Depois de 3 dias, irmão, já não suportando aquele fedor desgraçado dentro de casa, já achando que aquilo era demônio dentro da minha casa, já tendo orado, expulsado todo o demônio do fedor lá de dentro de casa, e não saía, o espírito imundo desgraçado, não saía de jeito nenhum. A Flávia foi pegar umas batatas para fazer um pirê, e quando ela pega, dentre umas daquelas que ela pega, o que ela encontra? Uma batata podre. Irmão, poucas coisas fedem igual batata podre, né? Que troço para feder terrível. E ela descobriu que embaixo daquelas que estavam lindas, todas as outras ficaram podres. Você já teve essa experiência? É horrível. Empesteia a casa. Paulo está dizendo, não se deixe enganar. As más conversações vão apodrecer a sua casa, a sua família, a igreja do Senhor, a empresa onde você trabalha, o ambiente da equipe que você tem de trabalho, de ministério. Não deixa isso acontecer. Para não acontecer, não se engane. Detectou? Trata. Há empresas, amados, que estão indo mal, porque na equipe de vendas, às vezes tem um murmurador, um reclamão, um fofoqueiro, um provocador de disse-me-disse, um infeliz que enferma todo o restante. E pior é quando é alguém que não quer consertar, que você já chamou, você já conversou, você já exortou. Irmão, não tem jeito, salva o restante. Olha para quem está ao teu lado e diz, se não tiver jeito, corta. O apóstolo Paulo diz assim, este ponha para fora
e nem sente à mesa com ele para comer. Ih, mas que coisa horrível. Pastor Cláudio ainda agora estava falando ali que até para esses que a gente vê lá na televisão degolando os cristãos, matando os cristãos, provocando terror por causa do islamismo, temos que amar aqueles homens. Agora dar as costas, botar para fora e nem sequer se dirigir àquela pessoa e nem poder sentar com ela para comer, isso aí é uma contradição, um contrassenso. Não é não. Aqueles que estão lá no Estado Islâmico, eles não conhecem a verdade. Para eles o cristianismo é uma mentira. Para eles o cristianismo é uma falsa religião. Para eles estão tão enganados quanto Saulo de Tarso estava quando perseguiu os cristãos, antes de se tornar o grande apóstolo Paulo, que escreveu essa carta para a igreja de Corinto. Mas aqueles que estão no meio da igreja, aqueles que estão lá no ambiente da tua equipe de vendas, e que para serem membros daquela equipe, para serem membros daquela empresa, passaram por um processo seletivo, foram contratados, não pegaram logo no trabalho não, foram levados para um tempo chamado, em algumas empresas chama-se de ambientação, é isso, Marco Aurélio? Integração. Passa lá alguns dias conhecendo a empresa, conhecendo a visão da empresa, conhecendo a missão da empresa, conhecendo os valores da empresa, sendo equipados com o conhecimento que precisa para desempenhar bem a função daquela equipe. Mas daqui a pouco, ele que está capacitado se torna um agente inimigo para produzir corrosão e destruir a harmonia, a comunhão e a prosperidade. É assim também na igreja. Quantas famílias têm sido destruídas porque alguém, às vezes o marido, desculpe irmãos, mas isso a gente tem que dizer, às vezes os maridos, com aquele colega da bebida, aquele colega do futebol, aquele colega que não tem amor à sua família e nem compromisso com ela, procura por ele, nunca está dentro de casa. E você tem família, e você é apegado à sua família, e você ama a sua família, mas daqui a pouco, por causa das más conversações, por causa de estar se envolvendo demais, acaba sendo corrompido também. Você, minha irmã, que era caseira, cuidando da sua casa, dos interesses da sua casa, da sua família, começa daqui a pouco com um relacionamento muito íntimo com aquela vizinha que você já percebeu, ela tem um problema muito sério, a língua dela fica enrolada dentro da boca, de vez em quando ela não aguenta, solta e vai lá na pé. E você se torna amiga dela, daqui a pouco ela está muito dentro da tua casa, daqui a pouco você está muito dentro da casa dela, quando vê, a tua casa está pegando fogo. Porque não se deixa enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. Casamentos têm sido destruídos porque às vezes a filha está dando ouvidos a quem não deve, e é a própria mãe, muitas vezes. O filho está dando ouvidos a quem não deve, e é a própria mãe, muitas vezes, que dificilmente é o pai. Cá para nós, como mãe gosta de se meter na vida de filho. Não é por outra razão. Deus fala na sua palavra, casou, larga pai e mãe, vai viver com você e seu marido, você e sua esposa. E tem muita esposa e muito marido destruindo o casamento, porque quando tem que se referir aos pais, fala, não, porque a minha família, a sua família, coisa nenhuma. Quem está casado aqui, olha para sua esposa, para o seu esposo, está aí sua família. Papai e mamãe deixou de ser minha família, passou a ser meus familiares. Mas chega lá, aí mamãe chegou em casa, vai visitar, oi filhinha, tudo bem? Ah, deixa eu te ajudar a fazer o arroz. Menina, mas você sabia que fulana, sua cunhada, e daqui a pouco você está comprando o peixe podre, vendido por uma pessoa que você não vigia e se deixa enganar por causa da relação de proximidade que você tem com aquela pessoa, e você está sendo corrompida. A palavra de Deus diz, não te deixe enganado. O apóstolo Paulo está falando da parte de Deus para uma igreja cheia dos dons espirituais, mas que já estava se tornando extremamente carnal. Provérbios capítulo 13, versículo 20,
Diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. A gente tem um adágio popular que é uma paráfrase desse texto, que diz assim: diga-me com quem andas, eu direi quem és. Aquele que com porco se mistura, farelo come. A palavra de Deus diz no Salmo 1: feliz o homem, a mulher, o ser humano, que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os ensinos do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele ou ela é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Quando tiver o juízo, não vai ficar um só. Nem os pecadores na congregação dos justos. Se essa aqui for uma congregação de justos, de cristãos que querem viver autenticidade, Satanás pode mandar quem quiser para cá, para se infiltrar no nosso meio, não vai encontrar espaço aqui. Aleluia. Por quê? Porque você fez uma aliança de proteger a unidade do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Quando disser assim: rapaz, olha, não pode falar do irmão, não. Não, mas é só um comentário, não é não. Você está dando lugar a Satanás para me corromper. Eu não vou te ouvir, não. Irmão, por favor, olha para quem está do teu lado. Não parece, mas se deixar, isso aí vai desgraçar a tua vida com comentário. Olha para a cara dele e para dela. Você vai dizer: o que esse irmão tão bonitinho, tão gente boa. Mas basta fazer um comentáriozinho, sabe por quê? Porque já conquistou sua amizade. Já é alguém que você sai daqui no momento de comunhão ali, pega o lanche, aí você se acostumou todo domingo, você está ali batendo um papo com ele. Deixa eu falar uma coisa: você que é nosso visitante, se todo domingo tiver um mesmo irmão perto de você, no domingo que vem você fala assim: com licença, deixa eu conhecer outro. Como é você? Tudo bem? Você é mesmo dessa igreja? Eu estou visitando aqui. Vai ser bom para todo mundo. Sabe por quê, irmão? Porque são aqueles com quem nós mais temos proximidade, que com facilidade podem nos corromper. A coisa mais fácil que tem é eu comprar o peixe podre que o meu amigo vende. Ele está zangado com a pessoa, ele está chateado, ele está aborrecido, aconteceu alguma coisa. A palavra de Deus diz assim, é o Senhor Jesus falando: ora, se teu irmão fizer alguma coisa que você não gostou, fica calado, vai sozinho, chama ele no cantinho, você e ele: meu irmão, ô Edivaldo, poxa pai, vem cá, não, ó, quando você falou assim, poxa Edivaldo, não fiquei tão triste com você, Edivaldo, você precisava falar daquele jeito assim comigo, Edivaldo? Edivaldo, tá certo que você fala porta, carne, mas Edivaldo, precisava falar que eu sou um porco? Eu não gostei, Edivaldo, dá para você me chamar pelo menos de porquinho? É para ir lá e falar com ele. Ah, não. Sabe aquela pessoa da sua intimidade? Ele chega para você e fala assim: poxa, Maxion, fiquei tão triste, rapaz, fiquei tão decepcionado com Erisvaldo, poxa, eu estou aqui, sabe? Aí o Maxion dá ouvido. Sabe o que vai acontecer? As más conversações corrompem os bons costumes. Daqui a pouco tem uma desgraça acontecendo. Que desgraça é? Destruição da comunhão do corpo de Cristo, destruição do ambiente relacional da família, destruição do ambiente saudável de comunhão e relacionamento da equipe de trabalho lá na empresa. Por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. É a ferrugem que vem para desgraçar e destruir aquilo que é bom. Você já reparou? Não dá ferrugem em ferrugem. Já notou isso? Não dá ferrugem em ferrugem. Ferrugem dá em ferro bom.
Ferrugem dá em metal bonitinho. Você olha, está tão bonitinho. Passa daqui um mês. Está tudo enferrujado. Ferrugem não dá em ferrugem. Porque a ferrugem é o produto mau. É aquilo que aparece da corrosão. Tem aqui, por favor, alguém que me diga, que cara tem o oxigênio? Tem alguém vendo o oxigênio aí? Não, mas ele está aqui. Sabe o que ele está fazendo com isso aqui? Ele está corrompendo. Ele está corroendo. Ele está produzindo ferrugem. E mesmo aqueles móveis que não tem jeito, tem que ficar exposto. Sabe o que a gente tem que fazer? Manter limpo. E sabe como é que a gente faz para manter limpo? A gente passa como é que chama? Silvo para metal. A gente passa um silvozinho, né? A gente passa uma camadazinha de óleo de proteção, fica brilhoso, fica lindo. A gente passa uma cera para proteger, e a gente tem que estar sempre limpando e passando outra camada de cera para não permitir, porque se deixar vai corroer. Isso significa dizer que nós temos que vigiar e nos manter limpos. A palavra de Deus diz assim: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, para não haver corrupção. Isso eu acrescentando, para não haver corrupção na sua vida. Mas eu te pergunto, o que você assiste na sua televisão? Tem nada demais. Big Brother, o que tem? Tem nada demais. Eu fui com Beatriz à praia. Eu peguei ela na escola. Falei: Bia, nós vamos hoje almoçar num lugar lindo. De fato é lindo. Quem entrar aí no Facebook tem lá a mensagem. Eu sentado com ela à mesa no restaurante, e ela estava lá como criança, e tinha uma família de noruegueses. O senhor, a senhora, uma criança pequenininha, não falava português. E aí a Beatriz ali, meia, aquele jeitinho dela, né? Viu a criança, falou: opa, coleguinha para brincar. E ele com bola para lá e para cá, e só eles dois. Eu falei: filha, vai lá e faz. Papai, mas ele não fala a minha língua. Eu falei: ele fala sim. Não, papai, ele não fala português. Eu acho que ele fala inglês, porque a minha filha é carioca, né? Ele fala inglês. Eu falei: não, filho, ele vai falar a sua língua, pode ir lá. Chega para lá e fala com ele. Ele não vai entender nada da sua língua, mas quer ver como é que logo vocês vão estar brincando, vão estar entendendo? Dito e feito. Pega lá depois, olha no Facebook, está lá, eu bati a foto. Duas crianças, não falam a mesma língua, mas falam a mesma linguagem. As duas querendo se aproximar para brincar, porque brincar sozinha é muito chato. Brincar com alguém é muito legal. Coração limpo. E as duas que acabaram brincando ali. E aí eu me viro para o outro lado. E quando eu me viro para o outro lado, é o lado da praia. E quando eu olho do lado da praia, irmãos, tinha uma moça. Irmão, eu não sou cego. Por favor, olha para quem está do teu lado e diz para assim: meu pastor não é cego. Fala assim: glória a Deus, meu pastor tem olho e enxerga. Ele vê. E a gente vê até o que a gente não gostaria de ver. E quando eu olhei para lá, irmão, tinha uma menina, desculpa aqui o termo, vamos falar logo rasgado aqui, boazuda, na praia, na areia da praia. Irmão, andar aqui já o negócio rebola. Imagina na areia da praia, que tu pisa, o pé faz assim, já dá aquela ajudada a mais, né? Se é desengonçado igual eu, vai andar igual um boneco, desengonçado. Mas estava lá toda, né, na passarela da... Irmão, ela estava pelada, nua. Eu estou dizendo que ela estava nua, porque ela só tinha um pedacinho de tecido que era desse tamaninho aqui, assim, em formato de delta, aqui nas costas. O restante estava tudo enfiado. Irmão, ela estava com as nádegas completamente nuas. E você vai dizer para mim que aquilo é normal, natural? Já se tornou natural a gente pegar ali na praia e ver a mulher pelada desse jeito. Coloca um negocinho na frente que tapa o quê, irmão? Porque agora tira tudo, né? Depois da depilação a laser fica mais nada. É uma vergonha, é um assinte, é uma agressão.
E esse pastor é um santarrão. Santarrão não, meu filho, eu sou macho, e com saúde tudo aqui funciona. E se você não sabe, não tem ser humano macho que vê um negócio desse, ele pode ficar indignado, mas ele está vendo o quê? Se você fica olhando, você vai cobiçar. Se você fica olhando, aquilo vai, é bonito, tu fica lá olhando, ó. Vai dizer o quê? É uma agressão, irmão. É uma agressão à santidade da gente. É uma invasão à privacidade da nossa santidade. A coisa se tornou tão desgraçada, e você está permitindo se entrar dentro da tua casa pela televisão na tua vida. Você está se expondo mais do que as más conversações, também as más visões que são apresentadas. E quem já não ouviu dizer que uma imagem fala mais do que o quê? 1000 palavras. Uma imagem é capaz de comunicar e corromper mais do que uma palavra e 1000 palavras, dependendo do que você ouça. E você se expõe na tua casa com aquelas imundícies que estão entrando na televisão, pela internet, e você aceita. E talvez você já esteja dizendo assim: tem nada a ver. A própria Bíblia diz: examinai tudo, retém o que é bom. Oh, glória! E com isso está permitindo a contaminação entrar na sua vida. Sabe por quê, querido? O apóstolo Paulo, quando ele está dizendo as más conversações corrompem os bons costumes, ele não está dizendo porque você bateu o olho e você vai cair em pecado. Não, você bateu o olho nesse agora, você olhou para ali, tem outro, você olhou para ali, tem outro, porque você tanto se expõe a isso, cada dia vai sendo carcomido, corrompida toda a resistência que você tinha a respeito daquilo que é mal, e daqui a pouco você já não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, o que é indecente e o que é imoral. E lá na década de 70, o princípio de 80, Roberto Carlos já cantava dizendo assim: tudo que eu gosto é imoral. Como é que é? É ilegal, é imoral ou engorda. Por que ele gosta? O papai e a mamãe dele não ensinaram isso, não. Ele veio de uma realidade de interior em que a família tinha a educação diferente, mas ele veio para a cidade, pro iê. Quem é acima dos 40 sabe o que eu estou falando. E aí ele passou a tudo que ele gostava ser ilegal, ser imoral ou engordar. Por quê? Porque a palavra de Deus não mente. Não se engane. As más conversações às quais você se submete, essa amizade que você, talvez jovem, adolescente principalmente, isso não é para jovem, adolescente, isso é para todo mundo, que você permite se aproximar de você e aos quais você está por afeição, dando muito ouvidos, fazendo de conta que você não está vendo o que está errado, mas você está vendo, vai acabar te corrompendo. Será que só eu, que quando garoto e fui para a escola, saí do jardim de infância, tinha lá o pozinho, nada a ver com esse negócio. Hoje falar pozinho, você pensa em cocaína. Naquele tempo a gente nem sabia, nem ouvia falar desse negócio. Mas lá no interior, mas lá tinha o pozinho. Pozinho era pozinho porque ele era desse tamanho, pequenininho, mas ele já era velho. Eu já tinha perdido de ano umas 3 ou 4 vezes. E eu passei para a 2ª série do primário. E eu andava da minha casa a pé até o grupo escolar João Guimarães, lá em Italva. E minha mãe deixava, porque com 6 anos eu já entrava na parte da fazenda lá onde tinha cobra, boi, um monte de troço. Na roça o filho cresce mesmo meio largado, meio solto. A coragem, né? Que na cidade a gente tem receio para tudo. E eu ia. Pozinho morava na mesma localidade que eu, era uma casa que outra lá embaixo.
E eu passava, encontrei com ele, vamos embora para a escola. Um dia, estamos passando, irmão, 6h40 da manhã. Uma neblina, lá na proximidade do inverno, uma neblina de você andar, você não vê a ponte. Quando passava um caminhão, você tinha um susto. Tomava um susto, porque você não viu o caminhão, só viu quando ele chegava. Você viu o barulho, em cima você tomava um susto. Parecia que você estava em Londres, era Italva. E aí a gente está passando pelo centro, ele encontra um camarada adulto, ele vira para o camarada e fala assim: aí fulano, me dá 20 aí. Eu cá comigo, poxa, se o cara der 20 para ele, rapaz, se ele é meu amigo, a gente vai tomar tudo de sorvete. Mas 20 era uma guimba de cigarro. Ainda fala 20? Fala. Pô, irmão, se você já fumou, já fumei, você não sabe não, hoje não sabe. Ainda fala 20? Fala. Pois é, eu não sabia que era 20. Era guimbazinha de cigarro, restinho de cigarro, finalzinho de acabar, antes de chegar no filtro. Dá 20 aí. O camarada foi, pegou, deu para ele botou na boca. Eu olhei para ele e eu me senti um nada. Pozinho aí, cheio de moral, até com os adultos. Ele fala com o adulto, aí o adulto fala com ele. Eu quero isso. Eu quero ser respeitado como adulto. Você já viu como é que as crianças hoje, sobretudo as meninas, estão se tornando cada vez mais menos, melhor dizendo, criancinha com 5, 6 aninhos, mamãe está enchendo a cara dela de maquiagem, está comprando sapatinho de salto alto para ela parecer princesa. É assim ou não é? Destruindo e corrompendo a inocência das meninas. Meninas hoje com 8 anos falando em namoro. Meninas hoje com 10 anos, 11 engravidando. Meninas hoje com 10 anos, 11 anos na escola, tendo conversa que eu só fui ouvir com 15, 16 sendo homem. Será que só eu, quando menino, passei por essa corrupção, por me permitir ser corrompido mesmo pelas más conversações daquele garoto, que na casa dele, na família dele, não tinha ninguém ali equilibrado. Ali, quando não resolvia na faca, era no porrete, no machado. Era a família, uma das famílias mais brabas que tinha lá. Ninguém lá tinha Jesus. E na minha casa, todo mundo crente, mas eu ia para a escola acompanhado dele. E ali eu coloquei o cigarro pela primeira vez na minha boca. Sabe por quê? Porque eu quis parecer como ele. Ele fala até com os adultos fala com ele assim, tem um cigarro para ele é cheio de moral. Na escola, fulano, é o deslocado, como é que é o... É o descolado. É descolado mesmo, porque de escola ele não quer nada. Ele é descolado. Você entendeu? Toma pau. Vai ver as notas dele, é descolado. E aí, quer se tornar próximo. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu tenho visto muitos adolescentes se perderem, tendo recebido uma formação familiar de qualidade, boa. Por quê? Porque passaram a dar ouvidos a más conversações lá fora e chamar o pai e a mãe de antiquado. E rapaz, deixa eu dizer uma coisa para você: não seja otário, desculpa o termo aqui, otário, como eu fui. Porque você pode perguntar a todo mundo da Zete, que é anciã, ao mais novinho daqui, em todas as gerações isso acontece. Papai sabe nada, mamãe sabe nada. Zete, você falava isso para seu pai? Depois a gente conversa. Não sabe nada. Quem sabe é o colega, sabe, o negócio da turma. As más conversações corrompe os bons costumes. Meu amado, minha amada, você que tem lá um colega de trabalho, uma colega de trabalho, que parece ser e tal, e coisa acontece. Tem gente que hoje está
saindo dessa igreja. Sabe por quê? Porque um dia vivia na minha sala, casamento arrebentado, chegou aqui destruído, acabado. Trabalhamos, quer Jesus? Quero, então vamos caminhar. Então seu problema passa a ser o problema de Deus, e Ele vai entrar nessa história. Se você der ouvidos à palavra de Deus, Deus vai vir. Deus entrou na vida da família, foi uma bênção. Passou um tempinho, nem foi muito tempo, veio oportunidade para prosperar nisso, naquilo, que Deus abriu a porta. Sabe o que começou a fazer? Começou a abandonar a igreja, não tem mais tempo para a igreja, não tem mais tempo para vir, para sentar e ouvir a palavra de Deus, receber a instrução que vem de Deus, o pão fresco que vem do céu, da palavra, para te equipar, para te capacitar, para te alertar, para abrir teus olhos, para trazer revelação para a sua vida. Já não lê mais a Bíblia em casa, já não tem mais ambiente de comunhão e oração. Por quê? Porque agora tem que dar atenção àquela que está ali naquela situação de promoção do trabalho e daqui a pouco não tem mais comunhão com a igreja, não tem mais comunhão com o corpo de Cristo, e você vai olhar o Facebook, está agora viajando até para o exterior, mas não aparece na igreja mais. Sabe por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Se você quer ser abençoado e próspero, a palavra de Deus diz: feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na palavra de Deus, e na palavra de Deus medita de dia e de noite. É como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Se você está olhando para o sucesso daquele que tem a má conversação e vai te corromper dos bons costumes, sobretudo dos princípios e valores da palavra de Deus, você pode até conquistar o que ele está te oferecendo, mas daqui a pouco a gente senta para conversar. Quando você voltar chorando, e às vezes nem volta, envergonhado, Satanás ainda trabalha dizendo assim: vai voltar lá para conversar com o pastor Cláudio. Sabe o que ele vai dizer? Quer dizer que você agora voltou? Tem vergonha não? Porque é isso que ele diz. E aí nem volta, e vai se afundar cada vez mais. Olha para quem está ao teu lado. Satanás pode querer usar essa pessoa, e ela de repente em um determinado momento deslizar. Jesus estava lá, ele tinha um caminho a ser traçado, para o qual ele tinha que viver. Pedrão chega para ele e diz assim: mestre, vai para Jerusalém. Não, mestre, pô, Jerusalém, ai, peraí, olha aí, mestre, Jerusalém. Jesus vira para ele: aparta de mim, Satanás, eu não tenho parte com você. Olha para quem está do lado de você, olha para essa pessoa. Talvez um dia você tenha que dizer assim: aparta de mim, Satanás, tenho parte contigo não. Eu quero te perguntar: você vai ter peito para fazer isso? Porque se você não tiver disposição, ânimo e coragem para proteger a si mesmo, as más conversações vão corromper você, vão te afastar de Deus, vão destruir casamento, vão arrebentar com o teu ambiente de trabalho lá, a empresa que você trabalha, vão levar a prejuízo, mas você nunca vai poder dizer: eu nunca fui instruído pela palavra de Deus a esse respeito. Pensa um pouquinho sobre isso. As más conversações corrompem os bons costumes. A que você tem se permitido ser exposto? A que você tem se permitido ser exposta? Porque as más conversações corrompem, destroem. A palavra de Deus diz que o diabo está aqui para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para dar vida. Eu não promovo
ferrugem. Eu vim para dar vida, e vida em abundância. Pensa um pouco sobre isso e fala alguma coisa para Deus. Talvez você tenha que dizer: Senhor, puxa vida, eu tenho sido alguém que fica regateando, que fica... eu ainda tenho dificuldade de aceitar esse negócio, que certas coisas que o pastor fala, que televisão... Eu não falei que televisão é coisa do diabo, eu não falei que televisão não deve ter na casa de crente, na minha tem. Eu não falei que ter TV a cabo é coisa do diabo, nada disso. É que você precisa ter cuidado, nós precisamos ter, porque Satanás, ele se aproxima de nós de forma sorrateira, ele é sedutor, ele não vem para numa tacada só arrebentar com a gente, ele vem seduzindo, para que a gente permita, por pensamentos que vão construindo sentimentos, desejos, até chegar ao ponto de nos levar a praticar aquilo que entristece Deus, que desonra o Senhor, que corrompem os nossos bons costumes, corrompem os valores que nós recebemos da família, da igreja, de Deus. Para isso não acontecer com você, vigia, não se deixe enganar, viva pelos princípios e valores estabelecidos por Deus, não deixe a ferrugem destruir seu casamento, não deixe a ferrugem destruir o ambiente relacional da sua empresa, não deixe a ferrugem destruir o ambiente do seu ministério. Guarda teu coração, não o exponha à sedução desse mundo. E se você é uma pessoa que tem dificuldade para se controlar com relação a certos impulsos, a palavra de Deus diz para você assim: fuja de toda aparência do mal. É algo que parece mal, porque você tem fraqueza em relação àquilo ali. Não se exponha, fuja. Não é covardia, é sensatez. Não é covardia, é sabedoria. Não é ser covarde, é ser inteligente. Se a bebida é algo que já desgraçou tua vida um dia, o que você vai fazer se aproximando dela? Se expondo ao ambiente em que ela está presente. Se isso é algo que ainda mexe com você, ainda comunica com a sua fraqueza, seja isso, seja a pornografia, seja o que for. O que você faz estando no meio de roda de relacionamento com pessoas que só tem palavrão na boca, o assunto é só promiscuidade? Você está expondo sua mente, a sua alma, o seu coração a ser corrompido. Porque não se engane, de tanto ouvir o que não presta, você vai acabar sendo corrompido. Não entre nessa de que não, eu estou firme com Deus. É a palavra de Deus que está dizendo: não se engane. Você quer falar de Jesus para a pessoa? Faça isso. Mas isso não quer dizer que você deve ficar no meio daquele ambiente de promiscuidade, de sensualismo, desregramento. Não faça isso. Seja pelo que você recebe pela televisão, pela internet, seja no ambiente de seu relacionamento. Não se engane. Se você se expuser ao mal, às más conversações, aquilo que é o assunto do dia, que não é bom, que é pecaminoso, vai acabar por corromper você. Amado Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos exorta, para que, avisados por ela, nós possamos fugir do mal, pois diz a Tua palavra que o avisado vê o mal
e se esconde, foge dele, mas o tolo diz: tem nada a ver, e depois paga o preço. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, como diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés, ilumina o caminho de modo que não tropecemos, de modo que não venhamos cair. É luz para iluminar, de modo a caminharmos com segurança. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos limpa, que nos dá a oportunidade de sermos confrontados com as mazelas com as quais já nos contaminamos, de modo a que, por uma reflexão e tomada de posição, sejamos transformados por esta renovação do nosso entendimento. E diz a tua palavra que assim vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. E a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor é de que sejamos abençoados e vivamos uma vida de bênção, ainda que em meio a toda a caoticidade de um mundo perdido e corrompido, corrupto e corruptor. Obrigado, Senhor, pela existência da igreja do Senhor, esse ambiente relacional em que nós mutuamente nos ajudamos, cuidando uns dos outros. Mas como é triste, Senhor, constatar ainda aqueles que, ao invés de estarem se lançando para viver a realidade, a verdade da proposta do Senhor, de ser melhor, andar com outro, um irmão, uma irmã, um pastor, homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai estar ao seu lado, ajudando, contribuindo, para que não venha tropeçar e cair, continua andando sozinhos. E por causa disso, quantas mazelas já têm sofrido. Mas mesmo aqueles, Senhor, que têm se permitido andar pelo que diz a tua palavra, melhor serem dois, também precisamos, como todos, ter cuidado, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Obrigado, Senhor, por sermos alertados de modo a que possamos sair daqui e cuidar da saúde da nossa vida relacional com nossa esposa, esposo, família, ministério, igreja, empresa, de tal modo a que o nosso exemplo faça a diferença, de modo que a nossa virtude no Senhor, por vivermos pelos princípios e valores do Senhor, influenciem para o bem e não nos deixarmos ser corrompidos pelas más conversações. Ao Senhor seja toda a glória e louvor. Muito obrigado por tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.